Bom, para quem eu já dei bom dia, para quem entrou agora, bom dia de novo. A gente vai começar a nossa aula de Direitos Humanos, recomeçar, né, a fazer uma retomada de conteúdo. E é sempre bom fazer a retomada de conteúdo para a gente poder situar e poder dar continuidade na nossa matéria. E na aula passada, nós estamos estudando a responsabilidade internacional do Estado no trato da defesa dos direitos humanos. Eu sempre gosto de fazer o estudo da responsabilidade internacional do Estado antes de estudar algumas teorias, por exemplo, as gerações dos direitos humanos, até para a gente poder compreender melhor algumas situações lá na frente, porque como a gente faz muito estudo de caso, compreender a responsabilidade internacional do Estado na proteção dos direitos humanos é fundamental, porque eu posso estar aqui, né, falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou as gerações dos direitos humanos, mas aí embaixo no material de vocês tem lá caso X, caso, e a gente precisa compreender essa dinâmica. Eu acho que até o final desse semestre, eu vou estar falando na cabeça de vocês sobre esse procedimento das ações internacionais em termos de proteção do meio ambiente, do meio ambiente também, em termos de proteção dos direitos humanos. Porque vocês serão muito cobrados em relação a esse procedimento. A forma de estruturação do sistema interamericano de direitos humanos, que existe uma comissão, que existe uma corte, até o estudo de caso, a gente vai fazer vários estudos hoje, mas aquele que a gente abre aqui, a atividade pré-síncrona, que a gente abre aqui, tem um caso real, aquele caso aconteceu, o Brasil, foi um dos últimos casos que o Brasil foi condenado na corte mesmo, não foi nem comissão, foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e lá tem uma pergunta, naquele caso que a gente vai analisar hoje, que é exatamente do jeito que aparece nas provas que vocês vão fazer. Então, a gente vai fazer tanto e vai analisar tantos casos, principalmente casos que o Brasil está envolvido, que quando vocês forem cobrados futuramente em relação a algum caso, porque assim, não são muitos, não é igual ao judiciário brasileiro que tem uma infinidade de situações jurídicas. Os casos julgados pelo sistema interamericano, principalmente os que envolvem o Brasil, a gente consegue relacionar, não existe aquela infinidade de casos. Então é bom que vocês conheçam todos os casos. Hoje, nós falaremos também do primeiro caso em que o Brasil foi processado na Corte Interamericana. O primeiro caso contencioso que o Brasil foi processado, não na comissão, porque denúncia contra o Brasil na comissão aparece todo dia, quase todo dia. Umas vão, outras não vão, outras resolvem lá. Mas hoje a gente vai estudar o primeiro caso que o Brasil ele foi condenado na Corte. Porque a condenação da Corte ela não é muito comum, não acontece todo dia condenações na Corte. Que é o caso Damião Ximenes Lopes versus Brasil. O caso Damião Ximenes foi o primeiro caso em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o caso Damião Ximenes Lopes é um caso que além de tratar da violação do direito à vida, foi um dos casos que levantou grandes questões envolvendo a proteção da saúde das pessoas. A saúde foi muito discutida no caso Damião Ximenes Lopes, principalmente as estruturas das clínicas que tratam de pessoas que têm alguma necessidade especial. Porque o problema todo aconteceu dentro de uma clínica no estado do Ceará. Então, a gente vai falar desse primeiro caso contencioso, que o Brasil foi processado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas vamos encerrar aquele conteúdo da responsabilidade internacional do Estado. Até aqui, nós vimos, em termos de responsabilidade internacional do Estado, que a responsabilidade internacional do Estado na proteção dos direitos humanos é aquele instituto jurídico que visa responsabilizar uma potência soberana, um país, uma nação, pela sua omissão na proteção de direitos humanos. E aqui a gente já tira aquela primeira regra de que nas ações internacionais
nesses tribunais internacionais de direitos humanos, os réus são países, que nós chamamos de estados. Nós processamos estados, nós processamos nações. Então, eu processo Peru, eu processo Brasil, eu processo Argentina, eu processo Uruguai. É vítima versus Estado. Essa é a característica da responsabilidade internacional do Estado na proteção dos direitos humanos. E aí vimos que essa reparação, essas reparações na proteção dos direitos humanos, elas têm natureza civil. A característica da responsabilidade internacional do Estado na proteção dos direitos humanos possui natureza civil. Observem que em nenhum momento as recomendações da Comissão Interamericana ou as sentenças da Corte Interamericana são no sentido de determinar a prisão do réu. Não tem como, o réu é um Estado, é um país. Não existe uma sanção de natureza penal no sistema interamericano de direitos humanos. Nós teremos sanções de natureza penal em outro tribunal que estudaremos em outra aula depois da primeira VA, que é um tribunal que se chama Tribunal Penal Internacional. Aí sim, as decisões elas têm natureza penal. Você pede a responsabilização penal de uma pessoa, já não é mais também de um Estado, de um país. Mas dentro do sistema interamericano, uma das características é que as reparações possuem natureza civil. Talvez indiretamente algo de natureza penal vai aparecer. Como assim? Suponhamos que no caso Damião Ximenes Lopes, que para quem não conhece, não preocupa, vou narrar esse caso para vocês daqui a pouco. Uma pessoa morreu dentro de uma clínica para tratamento psiquiátrico, lá no Ceará, em razão de maus tratos. Alguém foi lá, bateu nessa pessoa, essa pessoa morreu lá dentro. E aí teve todos os processos internos para responsabilizar a clínica, para responsabilizar as pessoas envolvidas na morte desse paciente, e não teve sucesso. A coisa foi engavetada, arquivada, ninguém fez nada, nada aconteceu. A irmã da vítima, chamada Irene, leva o caso amparada por ONGs, enfim, leva o caso depois de anos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente sabe que no sistema interamericano, primeiro o caso vai para uma Comissão Interamericana. Aí, de repente, sai lá fica comprovado, tudo, testemunha, as provas, tudo. Ficam comprovados todos os requisitos dessa ação internacional, que estão previstos no Pacto de São José da Costa Rica. Fica comprovado o esgotamento das vias internas de proteção ali, não funcionou, dentro do país não funcionou. E aí sai uma recomendação assim, recomenda que o Estado brasileiro indenize a família da vítima do Damião, tanto a sua irmã como a sua mãe, enfim, os familiares do Damião, que morreu nessa clínica. Determine o fechamento imediato da clínica Guararapes, na cidade de Sobral. E aí, que o Estado brasileiro providencie a responsabilização criminal dos envolvidos, é indireto. Observe que essa manifestação da comissão, ou se fosse uma sentença da corte, não está aplicando pena já direto para essas pessoas. Essa recomendação, ou se for uma sentença da corte, está obrigando o Estado brasileiro a fazer funcionar alguma coisa aqui para punir aqui dentro. Então, a decisão é uma obrigação de fazer. Ela não tem natureza penal. Ela pode até esbarrar numa questão penal na frente, mas ela não tem natureza penal. Então, geralmente, as características das recomendações da Comissão Interamericana, como as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, possuem natureza civil. E, geralmente, elas se sintetizam em dois tipos. Ou vai ser o pagamento de indenização em dinheiro, seja por danos materiais ou imateriais, que é o que chamamos de danos morais, seja em obrigações de fazer. Estado brasileiro, você deverá fazer isso.
vou abrir aqui hoje uma sentença da Corte Interamericana para vocês verem como que geralmente aparece. Estado brasileiro, você deverá fazer isso. A indenização deverá ser paga dessa forma. Aí já é uma sentença. Mas vocês vão perceber que a característica ela é mais civil. Então, na responsabilidade internacional do Estado, na proteção dos direitos humanos, a responsabilidade ela possui natureza civil, ela não possui natureza penal. A responsabilidade penal por violação de direitos humanos é competência de outro sistema internacional que se chama Tribunal Penal Internacional, é o famoso TPI. TPI, Tribunal Penal Internacional, que fica sediado na cidade da Haia, na Holanda. Não aqui a comissão fica em Washington, nos Estados Unidos, e a corte fica em São José, na Costa Rica. Então, chamado de Tribunal de São José, ou Corte de São José. Enfim. E aí estudamos que nessa responsabilidade internacional do Estado, é um sistema considerado híbrido, porque o sistema possui dois órgãos de atuação. O sistema ele possui um órgão de atuação de natureza administrativa, em que será feito primeiro, é onde as petições chegam. A ação se inicia ali. E aí a gente falou o seguinte: vítimas não podem peticionar diretamente na Comissão Interamericana. Vítimas peticionam perante a comissão, elas não podem ir para a corte. Vítimas não peticionam diretamente perante a Corte Interamericana. Vítimas peticionam diretamente na Comissão Interamericana. Então, tem que passar primeiro pela comissão. O idioma para essas petições, os idiomas oficiais previstos no Pacto de São José da Costa Rica, é o inglês, o espanhol e o francês. Mas é possível que a comissão admita um outro idioma, desde que ela baixe ali um documento, falando que a partir de tal dia, independente, vai aceitar o inglês, o francês, o espanhol, que está previsto no Pacto de São José, mas também aceitaremos o idioma X. Isso aconteceu com o português. Então, é possível hoje que as petições cheguem em português, é possível que vocês encontrem recomendações da Comissão Interamericana em português e é possível também que vocês encontrem sentenças da Corte Interamericana em português. É possível que isso aconteça. Principalmente se o réu, ou se a vítima, for brasileira. O idioma da vítima for o português. E envolver o Brasil. Então, nesses casos especificamente, é possível que vocês encontrem sim. Vou até abrir aqui uma sentença hoje, que está em português. Mas é possível também que vocês encontrem... Mas, tem a questão. Vai estar em português? Vai. Mas aí a corte ou a comissão terão também que publicar essa decisão ou em espanhol ou em inglês. Em algum dos idiomas oficiais, obrigatoriamente vai ter que aparecer. Aí acrescenta o português. Então, é possível a gente encontrar aqui, no site da Corte Interamericana, uma sentença envolvendo o Brasil em português, mas certamente ela estará também em inglês ou espanhol dentro do site da Corte, porque são idiomas oficiais do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Não existe uma substituição. O que existe faremos em algum dos idiomas oficiais e também apresentaremos a tradução, considerando que a vítima é brasileira, enfim. E aí apresenta também a versão em português. Mas a versão oficial também fica lá disponível, tá? Para vocês olharem. Até mencionando, para vocês olharem, é acessível assim todas as recomendações da comissão, como as sentenças da corte, estão disponíveis nos seus sites. Então, é possível, se vocês estiverem estudando um caso, vamos supor que a Vanessa, que a Ana Maria, que a Emily, que a Lídia, que o Arthur, que vocês estejam fazendo um trabalho sobre o período da ditadura no Brasil. Vamos supor que vocês vão fazer um trabalho sobre isso. Quem faz um trabalho sobre o período da ditadura no Brasil, não tem como não analisar o caso que se chama caso Gomes Lund versus Brasil. Caso Gomes Lund versus Brasil. Gomes Lund é porque é o sobrenome da senhora Gomes Lund que processou o Brasil, porque o marido dela desapareceu,
numa chama Guerrilha do Araguaia, num movimento que teve, e ela queria notícias do marido dela, não conseguia notícias do marido dela, ele desapareceu, enfim. E ela tentou de todas as formas aqui, foram 70 pessoas desaparecidas nesse movimento, e aí houve uma ação internacional contra o Brasil, que se chama Gomes Lund versus Brasil, e o Brasil foi condenado nesse caso, nessa ação internacional, a indenizar as vítimas, a apresentar informações do que aconteceu naquele período. Claro que não trazer, né, a vida de volta, mas as reparações apareceram e talvez vocês vão lembrar, alguém já ouviu falar da Comissão da Verdade? Um órgão do governo que foi criado para apurar algumas situações que aconteceram no período da ditadura militar. Só existe a Comissão da Verdade porque o Brasil foi condenado, no caso Gomes Lund, a adotar providências em relação a alguns desaparecimentos no período da ditadura. E uma dessas providências é igual à Lei Maria da Penha. Uma dessas providências que foram tomadas foi a criação da Comissão da Verdade, porque o Brasil tinha que prestar conta em relação a essa sentença, no caso, Gomes Lund versus Brasil. Mas suponhamos que vocês vão fazer um trabalho sobre isso. Vocês conseguem ter acesso no site da corte. No Google, se vocês colocarem, talvez nem acessar direto o site da corte. Se colocarem no Google diretamente, deve aparecer. Sentença, caso Gomes Lund, Corte Interamericana. Agora, se quiserem acessar, até para conhecerem o site da corte, vocês acessem, vão lá em sentença, vocês vão achar uma relação de casos, clica, vocês vão encontrar e vai estar disponível para vocês essas sentenças internacionais. Essas sentenças internacionais são verdadeiras aulas. Eu recomendo que vocês façam as leituras dessas sentenças, para vocês compreenderem como que a corte condena, como que isso vai clarear muito na cabeça de vocês, como até as próprias recomendações da Comissão Interamericana, como que a comissão recomenda. Então, são documentos importantes que estão aí acessíveis. A gente que fica aqui fuçando na internet o dia inteiro, fica vendo tanta coisa interessante como potoca lá, né, no Instagram, rindo das besteiras do Instagram, da Nazaré, rindo do povo do Twitter, enfim. Acho que a gente pode tirar um tempinho aí, pelo menos uns 20 minutos do nosso dia, para acessar algum caso interessante internacional e ler essa sentença até para ver como que funciona. Bom, ainda dentro da responsabilidade internacional do Estado, existe uma figura que foi criada. Essa figura, ela não é essa figura, assim que eu falo, essa possibilidade, ela não existe em todos os sistemas internacionais, não. Ela é bem característica do sistema interamericano. Foi criada a figura do defensor interamericano. O que é o defensor interamericano? O defensor interamericano é uma pessoa que fica à disposição das vítimas, que é remunerada pelo sistema internacional, pela OEA, para que ela fique à disposição lá na comissão, para aquelas pessoas que chegam e não têm advogado, ou chegam ali e falam, tem muito caso assim, que chega lá e fala, eu sei que aqui é a Comissão Interamericana de Direito, eu sei que aqui tem um órgão de proteção. Você tem advogado? Não, eu não tenho advogado. Você tem alguém que está te... Não, não tenho. Então, nós vamos te encaminhar para o defensor interamericano. É uma pessoa ou duas pessoas, um corpo de profissionais que ficam ali na própria comissão, são remunerados pela OEA, pela Organização dos Estados Americanos, é a ONU, né? Passa pela OEA, e ficam ali atendendo essas pessoas para poder, né, fazer as petições e encaminhar para a Comissão Interamericana. Tem também lá, isso aí até falo para despertar em vocês, para vocês ficarem de olho, tá? Esse ano eu não vi abrir, até em razão da pandemia, mas todo ano a Comissão Interamericana publica no seu site meio que um edital para estagiários da comissão. Pessoas que querem estagiar lá na comissão, passar uma temporada lá na Comissão Interamericana. A gente sabe, assim, pelo que a gente sabe, a comissão oferece uma bolsa que vocês não vão morrer de fome. Dá para viver. Dá para viver. Tem os alojamentos ali também, próximo à comissão.
que ela fornece, e vocês ficam trabalhando o dia inteiro. Então, no máximo, é final de semana, é programa de estágio mesmo, não é uma viagem de luxo, não. Mas a experiência ela é única. Então, eu vou falar para vocês assim, não percam a oportunidade de ficar olhando. Esse ano nem adianta. Mas no ano que vem, eu não estarei em sala com vocês. Provavelmente agora a gente, depois desse semestre em sala, provavelmente agora só no nono período, porque eu finalizo o processo civil com vocês, com as turmas de nono período. E talvez eu não estarei até para avisar, mas a gente vai ter contato com fé em Deus, né? No ano que vem vai estar todo mundo fazendo pesquisa lá dentro do núcleo de pesquisa. Eu até divulgo lá os editais dentro do próprio núcleo. E acredito que vai voltar a abrir. Então, se alguém tiver a oportunidade de ir, geralmente é em período até de férias aqui. É bem interessante, tá? Então, fiquem de olho aí no ano que vem, porque compensa. Esse negócio de, eu sempre fui muito ligada nessa questão de buscar tribunais internacionais para fazer estágio. E quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, aí eu cheguei no professor Mariane, abriu um estágio, negócio do parlamento lá na Bélgica, você tem que ir lá. Aí eu falei, tá, eu vou, né? Porque eu tenho uma irmã mais velha que mora em Amsterdã, tem 20 anos que ela mora lá. E a Bélgica para Amsterdã é pertinho. E aí ela, não, vem fazer. Aí eu fiz inscrição, não sei o quê. Aí eu virei pro professor e falei, professor, tem uma bolsa. Você acha que dá? Aí ele virou para mim e falou assim, você prefere comer o pão daqui ou o pão da Bélgica? Porque é a única coisa que vai dar. Falou desse jeito. Mas você prefere comer o pão daqui ou o pão da Bélgica? Eu falei, eu prefiro comer qualquer coisa lá da Bélgica. Então vai. Né? Porque se você está procurando riqueza... Agora, o pão vai dar para você comprar, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, não percam as oportunidades, porque a gente pensa que elas não existem. Nossa, tá tão distante para nós aqui brasileiros, isso não existe. Existe sim. É só você procurar e fuçar, tá? Fuça ali, fuça, dá uma olhada. De repente você olha ali um edital chamando estagiários para concurso, pagando isso, pagando aquilo, vocês vão ter que pagar muita coisa. E compensa, a experiência compensa, principalmente para quem quer seguir essa área. Mas voltando. Agora uma pergunta sobre isso. Pode Eu falar. tenho, eu tenho que dominar o espanhol, o francês e o inglês? Ou só o Não, inglês? não, só o inglês é só uma. Quando a gente fala a língua oficial, é do tribunal ou da comissão ou da corte. É porque as sentenças podem sair ou em francês, ou em inglês, ou em espanhol. Agora, o que vocês não vão ter problema nunca, para qualquer tipo de tribunal, é o inglês. Esse aí eu falo para vocês. Se você tiver o inglês, porque o espanhol, o máximo que você vai conseguir talvez ficar é nessa região aqui, no sistema interamericano, porque o espanhol não é a língua oficial dos tribunais que estão sediados na Europa. Lá é inglês, francês e alemão. Então, você pode ver que o inglês é comum a todos, né? Você sai bem com o inglês em qualquer, principalmente o português. Na comissão não tem muitas pessoas que falam português. Então, quando vai alguém, algum brasileiro, alguém que fala o português, eles trabalham muito fazendo as sentenças que vão sair em português, porque a escrita em português é muito difícil. A gente pensa que escrever em português é fácil, nem nós aqui sabemos direito, né? Vamos, né? Às vezes a gente dá uma olhada ali. Agora imagina para pessoas que estão em outro país ali, o S, o Z, o C cedilha. Aquilo ali, quando a gente ouve uma pessoa falando assim com a gente sobre o português, eles falam, toda vez que uma pessoa fala, que eu encontro, principalmente né, nesses eventos aí que alguns de vocês puderam participar, aquelas pessoas geralmente vêm, elas estão aqui. E aí elas falam, Deus me livre do português. Primeiro vocês cantam, vocês não falam, né? Eles falam que nós cantamos. Eu fico tentando entender como é que seria. Mas eles falam muito que nós cantamos, que a gente não fala, que a gente entona tudo. Eu pensei, acho que o espanhol canta mais. Na minha opinião, acho que canta. Às vezes até a gente assiste aquelas novelas mexicanas, vocês não têm a sensação assim, parece que vocês estão, que eles estão
Encena. Não, é um negócio assim, até na vida real, quando você está no meio de um debate em espanhol, parece que você está dentro de uma novela mexicana. Carrega um drama, né? Tem uns idiomas que tem uns dramas, assim, que você tem que encenar para falar. É igual alemão, se você for falar em alemão, minha irmã mora na Holanda, e o holandês parece muito alemão. Quando ela vai falar, o marido dela, eu acho que eles estão brigando, aí de repente eles estão fazendo uma declaração de amor. Eu estudei na França 4 anos. Eu tenho mais facilidade com o francês que com o inglês. Às vezes, vendo pessoas brigando, eu achava que elas estavam fazendo declaração de amor. Então, assim, os idiomas são muito engraçados, interessantes. Tá lá uma confusão em francês, o pau quase matando o outro. Eu tinha uns vizinhos lá que eles brigavam o tempo inteiro. Mas, na minha opinião, estava tendo um jantar à luz de velas lá, entonando na voz. Então, idioma é um negócio, assim, complicado. Mas, assim, inglês você não vai ter problema, tá? Não vai ter problema mesmo. Mas o mais engraçado é que eles falam que nós falamos pelo nariz. Então, por isso, eles não sabem a acentuação, eles falam muito da nossa acentuação. Por exemplo, quando alguém vai falar não, o não, você pode perceber que eles falam como se estivesse assim, não, 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 não. O não, eles não conseguem falar, o som nasal. Para eles é muito difícil. Cada idioma tem a sua dificuldade. E os verbos, né? Ninguém sabe conjugar verbo no Brasil, porque nem nós sabemos direito. Porque, por isso que eles falam, eu comer um pão, eu viajar para... Eles não conjugam, não sabem conjugar. É difícil, mas é muito complicado. Idioma é um negócio complicado, mas sai. Eu vou falar uma coisa para vocês que querem seguir essa área internacional. 30 dias em um lugar, vocês vão aprender mais do que 5 anos de curso aqui. Eu falo por experiência própria. Eu fiz de 7 a 8 anos de francês aqui, porque desde lá, quase que do útero da minha mãe, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa na Universidade de Paris. Era meu sonho desde a época da graduação. E eu sempre fiz francês. Eu cheguei lá, eu falei, eu não sei falar francês. No primeiro dia eu falei, fiz 70 anos de francês sem falar nada. Não estava entendendo nada, uma confusão. Levei 3 dias para conseguir colocar um chip no celular, porque toda vez que eu pedia chip, porque quem que vai querer aprender chip em francês? Eu falava chip, eles me davam batatinha. Tipo Lay's, Ruffles. Eu falava, não aguento mais. Toda vez que eu entrava, eu já saía com batatinha debaixo do braço e não saía com meu chip. Eu levei 3 dias para habilitar meu celular, sem comunicação nenhuma. Meu nome acho que já estava no tráfico de pessoas, que eu tinha desaparecido a primeira vez. Mandando e-mail. Super complicado o negócio habilitar, porque a França só tem uma operadora, não é igual no Brasil que tem 400, você vai em outro lugar, já tem. A França tem uma. E aí foi super complicado. Eu já estava colecionando batata frita. E aí eu encontrei um colega de Portugal que virou para. Eu já estava estocando batata, Vanessa, no meu quarto lá. E aí um colega de Portugal falou, não, chip aqui chama Mobicart. Eu, nossa, mas eu ia gastar 70 dias aqui para descobrir que chip. Um dia, gente, quando a gente tiver tempo, eu vou contar para vocês umas coisas que já aconteceram, que eu já perdi, porque assim, as cidades em outro país têm outro nome. Por exemplo, Haia, a gente fala Haia, tribunal tá lá na Haia, na Holanda. Haia, Haia. A gente fala Haia o tempo inteiro. Você chega lá na Holanda para ir para Haia, o tribunal, e eu tinha que cumprir o estágio no tribunal, no TPI. Fui lá para a estação de trem, pegar o trem, fui comprar o ticket para a Haia. Não tem Haia na Holanda. Eu, como que não tem Haia? Nós no Brasil estudamos a maior tribunal, o tribunal do mundo, que é a CIJ fica na cidade da Haia. Não tem Haia. Aí eu pronto, tô perdida aqui. Voltei para casa da minha irmã, falei com a minha irmã, falei, bom, a Patrícia, né, morou no Brasil, tem só 20 anos que ela tá aqui, ela deve saber alguma coisa. Cheguei e falei, irmã do céu, eu preciso ir para a Haia. Ela, Haia? Eu falei, não, brincou. Se a minha irmã, que tá aqui, tem 20 anos, eu falei, eu acho então que lá. Não, por fim, no quinto dia que eu estava tentando chegar na cidade da Haia, que eu já tinha até mandado o e-mail quando eu estava perdida. No quinto dia, eu já estava sentando no meio-fio e chorando. Eu falei, vou perder o estágio. Alguém vira para mim, depois de chamar até
O povo, oficial de justiça perguntava, eu tive que mostrar na foto. Eu cheguei a chorar perdida e falar assim, lá no Brasil, escreveram livros inventando para nós que existe uma CIJ. É mentira. Não existe AIA. Eu já estava quase postando isso nas minhas redes sociais, fazendo um desabafo. Olha, gente, para de estudar direito internacional, direitos humanos. É mentira, não existe TPI, não existe AIA aqui na Holanda. Eu estou na Holanda, não existe. Então, para de estudar, que é tudo mentira. Aí no Brasil, para nós, chega só as mentiras. E aí eu mostrei a foto para um oficial de justiça, que por um acaso era vizinho da minha irmã, e estava oficial de justiça internacional, tem essa profissão. Ele fica levando intimações entre países. Aí eu mostrei a foto para ele, assim, ele, Den Haag, Den Haag, AIA para Den Haag. Aí mas eu ia achar muito, aí eu saí correndo, catando minhas coisas e fui. Quando eu cheguei na estação de trem, tava assim, Den Haag, Den Haag, Den Haag, Den Haag, de 5 em 5 minutos, Den Haag. Eu falei, existe. Ainda bem que eu não caí na besteira de fazer isso. Mas é umas coisas que a gente passa, que vocês não... Enfim, só nas experiências mesmo. Um dia eu vou contar para vocês tudo que já aconteceu para eu chegar naquele fim daquele doutorado lá na França. Já fiquei presa dentro do Tribunal Penal Internacional, porque saí tarde, não tinha chave, não sabia que tinha horário, lá e fechava 5 horas, tive que dormir lá. Já tive que dormir dentro do tribunal, porque não fiquei presa lá dentro. E ninguém me ouvia quando eu gritava. Mas, enfim. Aí no outro dia, o guarda falou que ouviu, mas não, aqui tem preso que fica aí, que grita. Então, a gente achou que era um preso. Mas, assim, a gente vai conversando. Um dia a gente faz só uma aula de... A Carla, esse dia me ligou e falou, Mari, vamos fazer só uma live com as experiências internacionais. Eu falei, mas tem que fazer 2. Porque uma só não vai dar, né? Aí acabou que a gente nem fez. Ela, não, vai, porque os alunos vão querer saber as experiências internacionais. Eu falei, vou selecionar uns casos aqui bem interessantes. Vocês vão... Mas é bom, as experiências são interessantes, tá? Mas voltando. Gente, aí a gente viu que a responsabilidade internacional do Estado ela é preventiva, repressiva, ela vai reprimir aquilo que aconteceu, ela vai prevenir que novas situações aconteçam. Então, essas são as características da responsabilidade internacional do Estado. E agora, só para a gente poder fechar, eu vou compartilhar esse material que a gente tem aqui. Aqui, ó. Aqui no material de vocês tem todo o procedimento na responsabilidade internacional dentro do sistema interamericano. Então, a vítima, ela peticiona perante a Comissão de Direitos Humanos, que tem sede em Washington. A comissão, após certo procedimento interno, e se o Estado já estiver aceitado, demanda perante a corte. Então, a vítima vai para a comissão e a comissão vai para a corte. Então, vítimas não vão para a corte. A comissão ingressa com a verdadeira ação de responsabilidade contra o Estado nos moldes, parece muito as ações que são propostas aqui no nosso judiciário. A ação é proposta perante a secretaria, a da comissão, né? Ela é proposta perante a secretaria da corte, é feito um protocolo, tipo nosso, da entrada, sai um número de protocolo, nos idiomas de trabalho, que é o espanhol, o inglês e o francês. Admite-se hoje o português, apesar de não estar previsto aqui. Essa petição é muito parecida com aquela petição que a gente estudou na aula passada. Então, ela apresenta a indicação dos pedidos, quem são as partes, a exposição dos fatos, as resoluções de abertura do procedimento perante a comissão, porque é tipo a cópia do processo na comissão, as provas oferecidas, os fatos, se for o caso, né, se tiver a qualificação, fala em individualização, mas são os dados das testemunhas. Se for caso de perícia, quem serão os peritos? O objeto de suas declarações, mais assim, as violações que foram feitas. A gente viu lá das violações, as violações que foram feitas e os fundamentos de direito com as conclusões pertinentes. Lembra que naquela petição a gente apresentou quais os direitos que foram violados e aí no final apareceu assim, conclusões e pedidos? Não é só pedir. Vocês vão, quem for peticionar um dia tem que fazer uma conclusão.
Porque a petição ela é meio um pouco extensa com as violações. Então, você conclui quais direitos ali foram violados e pede, tá? Que são pertinentes. Aqui já tem a figura do defensor interamericano, que funciona tanto na Comissão Interamericana como na Corte Interamericana, para aquelas vítimas que não têm representação legal devidamente credenciada. Aí encerra a fase probatória. O que é a fase probatória? De provas, análise de provas. Então, apresenta a petição, aqui, porque não apareceu muito, né, no material, mas como que funciona? Você apresenta a petição, a corte e a comissão, o procedimento é idêntico, manda uma notificação para o Estado para ele apresentar uma defesa, num prazo que ela estipula, pode ser 30, 60, 90 dias. Tanto vítima como Estado indicam suas provas, olha, a gente tem prova testemunhal, não, mas nós temos provas documentais, isso tudo é a fase probatória. Se for necessário, a corte marca uma audiência para ouvir essas pessoas. As pessoas têm que ir lá para São José, na corte. Tem debates, tem perguntas, enfim, parece muitas audiências daqui, tá? Então, ouve a vítima, ou a família da vítima, se for em caso de morte, ouve o representante do Estado, o representante do governo, ouve testemunha, se for o caso. Então, assim, é um procedimento muito parecido com o procedimento aqui brasileiro. E aí a corte passa a deliberação. Só que agora nós estamos falando de corte. Se fosse comissão, seria recomendação, mas é corte. E aí ela profere uma sentença de mérito. Cortes têm natureza contenciosa. Então, ela não vai emitir recomendação. Ela vai proferir sentença, porque agora é a Corte Interamericana. É um tribunal. O sistema, voltando aqui, o sistema é híbrido. Para chegar aqui na corte, é porque não deu certo lá na comissão. A comissão publicou as recomendações, o país não cumpriu ou cumpriu só parcialmente. A comissão encaminhou o processo para a corte, teve todo esse procedimento aqui que a gente acabou de ver, e no final a corte vai proferir uma sentença de mérito. É nessa sentença que saem as condenações, as indenizações, as obrigações de fazer, nessa sentença aqui, tá? Aqui, até pergunta assim, mas professora, se não cumprir a sentença da corte, existe um recurso, um sistema recursal para essa sentença? Não, não existe sistema recursal para sentenças da corte. Não existe a instância superior da corte, já passou pela comissão, não deu certo. Já foi encaminhado para a corte, não deu certo. O Estado não cumpriu aquela sentença da Corte Interamericana. O que acontece? Quando o Estado não cumpre uma sentença da Corte Interamericana, ele incorre em nova violação de direitos humanos. Nova violação. Ele violou de novo. Além de violar aqueles que ele foi processado, tem mais uma violação de direitos humanos, que é o não cumprimento de sentenças da Corte Interamericana. Isso autoriza um novo processo, agora não é nem pelos direitos que foram violados, mas pelo não cumprimento da sentença. É possível que a comissão faça um novo processo contra esse Estado na Corte Interamericana, agora ele vai ficar com dois. Aquele que estava discutindo os direitos que foram violados e esse novo, porque ele não cumpriu a sentença. Mas vocês devem estar se perguntando assim, tá, e se não for cumprindo? Sai sentença, não cumpre, sai sentença, não cumpre, não tem instância. Vamos supor que no caso Gomes Lund, o Brasil não cumpriu, já está no 5º processo contra o Brasil, e o Brasil não cumpre. É onde eu falo, eu estava até numa palestra esses dias, falei que é a parte mais frustrante dos sistemas de direitos humanos. Não existe um sistema de coerção, não existe um sistema de coerção para obrigar o país a cumprir uma sentença internacional. O que existe é o seguinte: em relação às indenizações, se elas não forem pagas, elas podem ser executadas no Brasil. Então, vamos supor que a corte condenou o Brasil a pagar para a família do senhor Damião Ximenes uma indenização de $100 mil, $80 mil.
não pagou. O que que a família vai fazer? Vai executar essa sentença aqui no Brasil e vai penhorar, pedir a penhora de valores na conta da União. Então, a sentença pode ser executada aqui no Brasil. Agora, mas vamos supor que obrigou a fechar todas as clínicas psiquiátricas no estado do Ceará até que se faça uma vistoria para saber se os pacientes estão sendo bem cuidados, se não está tendo caso de maus tratos. Isso é uma obrigação de fazer. Se não cumprir, não tem um mecanismo de obrigar a cumprir. Porque, assim, não prende por isso. Não existe a prisão civil por isso. A única prisão civil que existe na história aqui do Brasil, do país, é a prisão civil por dívida de pensão alimentícia. Então, infelizmente, alguns casos ficam em aberto. Se vocês, quando acessarem o site da corte, vocês vão achar lá casos com cumprimento total, casos com cumprimento parcial e casos que não foram cumpridos. Vocês vão conseguir encontrar isso lá no site da corte. Casos com cumprimento total, perfeito. Mas a grande maioria é o cumprimento parcial. Aí vocês perguntarem por quê? Por N situações. Às vezes, alguns governos não são muito abertos, dos países não são abertos para essas questões de decisões internacionais. Geralmente, as indenizações são pagas, porque para os países pagarem indenizações é perfeitamente possível, né? Os réus são estados. Mas algumas obrigações de fazer não são feitas, tá? A gente vai ver isso aqui, ó. Até hoje, esse caso, ele está em aberto, que é o caso Gomes Lund. Eles até pagaram as indenizações, mas não cumpriram a obrigação de fazer, aqui no caso Gomes Lund. Por quê? Porque nesse caso aqui, como envolve a ditadura, o que aconteceu? Na década de 70, saiu uma lei aqui no Brasil, que a gente chama Lei de Anistia. Essa lei anistia perdão. A palavra anistia significa perdão. Essa lei de anistia, da década de 70, ela perdoou todas as pessoas que cometeram crimes no período da ditadura. Todos os tipos de crimes. Então, as famílias das pessoas de algumas pessoas que desapareceram nesse período, que morreram nesse período, ficaram indignadas com essa lei de anistia. Não, a lei de anistia vai contra qualquer direitos humanos, porque como é que perdoa todos os crimes que foram praticados no período da ditadura? E no caso Gomes Lund, um dos pedidos era para que a corte ela declarasse que a lei de anistia ela era inválida, ela violava as normas de direitos humanos. E a corte declarou. Assim como declarou a lei de anistia da Argentina, assim como declarou a lei de anistia de todos os países aqui onde teve problema envolvendo a ditadura, ela declarou, todos os países cumpriram, invalidaram suas leis de anistia, menos o Brasil. O Brasil nunca invalidou a sua lei de anistia. Então, foi um ponto, até alguém me perguntou um dia, professora, mas pode cumprir quase tudo e deixar, se ficar um só vai para a corte, se ficar um só vai para a corte. Pagou as indenizações, criou a Comissão da Verdade no Brasil, mas não invalidaram a lei de anistia. Então, o caso está na corte. Se vocês entrarem no site da corte hoje, vocês vão ver que o caso Gomes Lund versus Brasil encontra-se em aberto. Ele está em fase de... foi dado só cumprimento parcial. E aí fica lá, o resto da vida. Aí vocês pensam assim, mas não tem lógica. O país, então, fica descumprindo até quando, né? Até, infelizmente. Mas não acontece nada? Bom, acontecem algumas coisas. Por exemplo, nas reuniões da OEA, todo final de ano, a Corte e a Comissão encaminham para a Organização dos Estados Americanos a lista de países que não cumpriram as recomendações e decisões internacionais. Isso é registrado em um livro, e aí, quando abre a sessão da Organização dos Estados Americanos, é feita a leitura na frente de todo mundo. A gente chama isso de vexame internacional. É feita a leitura na frente de todo mundo dos países descumpridores de normas e direitos humanos. Isso sai em todas as mídias, todos os jornais, sites da corte. Clique aqui e veja a relação de países descumpridores de normas e direitos humanos. Tá, aqui a gente sai até do campo dos direitos humanos e entra mais até no campo das relações internacionais. Mas, por exemplo, já aconteceu de países de outro continente não firmarem relações internacionais com países que descumprem decisões internacionais. Eles pegam essa lista que fica na OEA e na ONU,
olha aqui, ó, o Brasil não cumpriu o Brasil já está com 50% de decisões que não cumprem. Eu não quero firmar relações comerciais ou internacionais com um país que não tem uma cultura de se cumprir decisões internacionais de um sistema internacional. Então, às vezes, as sanções, elas não são assim diretamente para se obrigar a fazer alguma coisa. Mas, às vezes, o país pode sofrer uma represália na rede internacional de outro país, no sentido de que, olha, eu vou firmar aqui um acordo internacional com a Argentina, com o Paraguai, e não vou firmar com você, Brasil, porque você está ali na lista da OEA. Um exemplo, tá? Pode ser outro país. Pode estar ali na lista da OEA como descumpridor de decisões do sistema interamericano. Acaba que é um tipo de sanção que envolve mais as relações diplomáticas internacionais, as relações internacionais, do que o próprio direito internacional dos direitos humanos, tá bom? Gente, deixa eu explicar para vocês esse caso, que é o caso da Damião Ximenes Lopes, porque é um caso que vocês serão bem cobrados, porque foi o primeiro caso contencioso do Brasil, o primeiro caso que o Brasil foi processado e condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vocês podem até anotar aí, primeiro caso em que o Brasil foi... Por que ele é muito cobrado? Porque ele foi o primeiro caso em que o Brasil foi processado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na Corte, não é nem na comissão. Comissão obrigatoriamente, porque para chegar na Corte tem que passar pela comissão. O que acontece? O senhor Damião Ximenes Lopes era um rapaz que tinha alguns problemas psiquiátricos. E a mãe dele, a irmã dele, sempre naquela luta para conseguir internar o Damião Ximenes Lopes numa clínica própria, porque ele sempre fugia, desaparecia, ele voltava machucado, aquelas situações que vocês já sabem. E assim, no interior do Ceará, numa situação de pobreza assim extrema, sem condições de pagar uma clínica, nem tinha na região também, mas sem condições de enviar para a capital, a situação que vocês podem imaginar. E aí tinha lá uma clínica chamada Clínica Guararapes, e depois de muito tempo, muita intervenção de Ministério Público, muita coisa, conseguiram internar o Damião Ximenes Lopes nessa clínica. Para ele ser, assim, clínica psiquiátrica, hospital psiquiátrico mesmo. Só admitir essa palavra. Hospital psiquiátrico mesmo. No terceiro dia, a mãe ia todo dia, mãe e irmã iam lá todo dia visitar. No terceiro dia de internação do Damião Ximenes Lopes, a mãe, a irmã chegaram lá para visitar o Damião e não deixaram essa mãe entrar. Não vai entrar. Você não vai entrar porque... Aí ela disse, como que eu não vou entrar? Aqui sempre entra, eu venho aqui sempre. Não vai entrar, porque está fazendo hoje uma limpeza, uma vistoria, que é um monte de situação. E aí a senhora volta mais tarde, que já vai ter terminado, enfim. Aí uma das enfermeiras chegou nela e falou, entra. Foi nela e falou, vai lá, entra lá, dá um jeito de entrar. Isso apareceu no processo, até ela falou o nome da enfermeira, enfim, que ajudou. E as mulheres ali, né, elas foram lá conversar, falou, vai lá. Quando ela entrou escondida, ela pegou o filho dela no pátio do hospital, da clínica, onde geralmente eles ficavam tomando sol, no chão, todo ensanguentado, se debatendo, uma situação horrível, horrível, horrível. Ela começou a gritar, né, chamar a polícia, foi toda uma mobilização. Na época, o diretor do hospital levou para a sala dele, aí ele foi explicar para ela o que tinha acontecido. Ele tinha acordado muito nervoso naquele dia, que ele próprio tinha feito tudo aquilo com ele, se machucado daquele jeito, que eles estavam tentando dar uma medicação para ele para sedá-lo, mas ele estava amarrado naquela camisa mesmo, aquela camisa de força, todo amarrado e ensanguentado, no chão, se debatendo. E ela, gente, mas eu estava aqui ontem, não tem lógica. E aí falaram que tinha sido ele próprio que tinha feito aquilo. Falou para ela, faz o seguinte, vai na sua casa, traz uma roupa limpa, nós vamos, né, na hora que a senhora voltar, nós vamos dar um banho nele. Quando a senhora voltar, a gente coloca a roupa, eu acho que a senhora vai conversar melhor com seu filho. Tá. Ela foi correndo para casa, pegar a roupa para ele, pegar algumas coisas para ele. E quando ela chega em casa, o telefone toca da clínica onde ele tinha morrido. E o Damião, ele morreu, ele faleceu. No intervalo de tempo dela chegar em casa para pegar
as coisas. Aí ela já ligou para outra filha, que foi muito ativa nesse, né, que foi a Irene, que foi muito ativa no caso da Miel Ximenes. E aí virou, olha, ele, em decorrência de talvez excesso de remédio, parece que ele tomou alguns remédios hoje. Sabe aquele negócio que não fica muito bem explicado? E ele se debatendo, ele caiu, deve ter batido a cabeça, vamos ver se a gente faz. Ninguém fez nada, a única coisa que fizeram foi um atestado de óbito, onde o diretor da clínica colocou lá a causa da morte, um negócio que não tinha nada a ver com o que realmente tinha acontecido. Como se fosse alguma doença cardíaca, alguma coisa que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. Como ela era muito frequente na clínica, todo mundo conhecia a mãe do Damião, muitos enfermeiros, o pessoal ela até narrou no processo, pessoas da limpeza do hospital foram no velório, na casa dela depois para conversar e falou, não foi assim, ele acordou agitado, algumas pessoas bateram nele, do próprio corpo ali de funcionários, o seu filho foi espancado dentro da clínica. E assim, na época não tinha registro fotográfico, celular para fotografar, filmar, mas pelo menos umas 10 pessoas viram o que aconteceu e o médico sabia do que tinha acontecido. Então ela viu que tinha alguma coisa que estava sendo ali camuflada em relação à morte do filho dela e que estavam abafando alguma coisa. Ela foi na delegacia umas 10 vezes, fez ocorrência, médicos foram chamados, conversaram com esses médicos, conversaram com pessoas que foram citadas como os possíveis agressores, mas um encobrindo o outro de uma forma tão... E assim, um sistema de pessoas com grande condição financeira contra uma mãe, contra duas pessoas que eram uma irmã e uma mãe que não tinham nada, nem estrutura direito para apurar. E o caso começou a aparecer na televisão, e algumas ONGs se sensibilizaram com o caso e pensaram, gente, isso aqui é um caso de se levar para um tribunal de direitos humanos, porque já há tantos anos, todo mundo da cidade sabe que teve um problema, todo mundo do Brasil já sabe, né? Já tem algum tempinho, já sabe que teve alguma coisa aqui. E essa mãe sofrendo até hoje, por ver a clínica funcionando ainda, por ver os responsáveis, não teve nada em relação ao seu filho. E essa ONG, duas ONGs, levaram o caso da Miel Ximenes Lopes para a comissão, que a gente sabe que tem que ir para a comissão primeiro. Na hora que chegou na comissão, teve toda uma investigação, a comissão mandou contra o Brasil. Aí o governo federal teve que mandar documento para a clínica, foi a maior situação, né, que teve. Chegou lá, até na época o próprio governo viu que poderia ter alguma coisa, porque não achava documento nenhum, parece que arquivaram tudo, guardaram tudo. E aí estava tudo na base da prova testemunhal. O Brasil, na comissão, foi provado, até no âmbito da comissão, que o Brasil tinha violado vários direitos humanos, o dever de investigar, o dever de responsabilizar, as garantias judiciais, o direito à vida do Damião, as estruturas de saúde com essas situações de maus tratos. Então, muita coisa surgiu ali, foi só a ponta do iceberg o problema do Damião, porque muita coisa começou a sair ali, né, nessa ação internacional. E o Brasil não cumpriu nada que estava na recomendação da Comissão Interamericana. O que a comissão fez? O procedimento que a gente estudou agora. Protocolou na Secretaria da Corte Interamericana uma ação internacional da senhora, da família, né? Caso Damião Ximenes, colocou caso Damião Ximenes versus Brasil. Foi para a Corte Interamericana. E lá na Corte o negócio pegou. Porque os médicos foram chamados, todo mundo foi chamado, né? Requisitou, determinou a presença dessas pessoas lá. Foram roladas como testemunhas. E num cruzamento de informações, muita mídia em cima, porque se tornou o primeiro caso brasileiro em que ele é judicializado numa corte internacional na época, não era muito comum se ver isso, caiu na mídia o negócio. Então, na época, todo mundo falava do caso da Miel Ximenes Lopes. E aí, depois de muito tempo, e tinha um juiz brasileiro lá na época, que era o Cansado Trindade, o Brasil foi condenado. Então, foi comprovado que ele morreu em razão de maus tratos, de agressões, né, enfim.
E aí, já tinha muito tempo, já era outro governo, porque a relação dos governos com o sistema internacional muda muito, tá? Aí já é outra matéria, seria política internacional. Quando essa sentença saiu, chegou a comprovação do que tinha acontecido, aí essa sentença determinou pagar a indenização para a família do Damião Ximenes. A sentença, ela determinou a obrigação do Brasil de investigar, punir e responsabilizar. E colocou o nome das pessoas, que ficou comprovado ali, porque criminalmente aquelas pessoas tinham sido responsáveis pela morte do Damião. Mas o que foi mais, além do caso do Damião, aqui é a questão repressiva da corte, a característica repressiva. É que, olha o preventivo. Depois chegou um documento aqui no Brasil, dizendo, Brasil, você tem 6 meses para determinar que os estados fiscalizem todas as clínicas psiquiátricas e vamos incluir agora asilos. E apresentem para a Corte Interamericana relatórios de regularidade ou não de qual clínica está cumprindo as normas de segurança, de tratamento com pacientes. Então, pegou o Brasil inteiro e falou assim, olha, para evitar que novas situações aconteçam, todas as clínicas psiquiátricas do Brasil precisam apresentar as suas regularidades e serão fiscalizadas por órgãos internos, e essas fiscalizações não serão marcadas dia e horário, os fiscais chegarão repentinamente, e nós queremos, no prazo de 6 meses, um relatório de todas as clínicas do Brasil que prestam esse serviço, incluindo de idosos, para saber o que está errado e o que está certo. Se você não toma providência em relação ao tratamento dessas pessoas, o cenário internacional vai intervir nisso aí. Então, essa foi uma característica da sentença do caso Damião Ximenes Lopes, tá? Gente, ficou alguma dúvida até aqui? Só para mostrar para vocês como que é uma sentença. Isso tem. Não, aqui não. Só um minutinho. Vocês conseguem ver essa sentença aqui? Sim, a gente consegue. Isso é uma sentença, observem aqui que aqui já é da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha o nome que aparece. Sentença. Então, é uma sentença que analisa o mérito, que é o direito que está sendo discutido, as reparações civil, a reparação, as indenizações, as obrigações de fazer, e as despesas do processo da ação internacional. Então, Corte profere sentença de 4 de julho de 2006. Caso Ximenes Lopes versus Brasil, que é o caso que eu acabei de passar para vocês. Aqui quem atuou, sempre aparece aqui no início quem atuou no caso. Então, aqui nós tivemos um brasileiro, ó. Esse juiz aqui, ele é brasileiro. E aí vai, introdução da causa. É bem extenso, tem 106 páginas essa sentença do caso Damião Ximenes. A gente, obviamente, não vai fazer a leitura dela toda. Mas aqui dá para a gente ver algumas informações. Ó. Em 2004, em conformidade com o Pacto de São José, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos submeteu à corte. Observem que não foi a vítima. Então, a comissão, já estava na comissão, porque se originou de uma denúncia, lembra, tudo tem um número, tá, de protocolo. Na comissão, é desde 99. A comissão recebeu esse caso em 99. Não deu certo lá.
Em 2004, a comissão encaminhou o caso para a corte. E aí foi. Os artigos que foram violados, direito à vida, integridade, as garantias judiciais, proteção judicial, no caso do senhor Damião Ximenes Lopes, pelos alegados golpes e ataques contra a integridade de que se alega ter sido vítima por parte dos funcionários da Casa de Repouso Guararapes. É o caso que eu acabei de contar para vocês, tá? Aqui fala da competência da corte, de como que aconteceu perante a comissão, né, que foi a irmã dele, a Irene, que encaminhou o caso para a comissão, com a ajuda de ONGs, a gente sabe que foi com a ajuda de ONGs, e aí conta o procedimento perante a corte, como que aconteceu, é como se fosse um relatório do que aconteceu. Mas, como é muito grande, porque teve muita testemunha que foi ouvida, e aqui aparece tudo, aqui, ó, aparece os nomes das pessoas que foram ouvidas e todo o depoimento é transcrito aqui na sentença. E várias pessoas foram ouvidas. Olha aí. Aqui já são as testemunhas apresentadas pelo réu, pelo Estado brasileiro. Aí desce. A fundamentação tem que ter. Que foi violado. Ficou tudo comprovado que foi violado. Queria mostrar para vocês aqui embaixo as reparações. Dano material. Aqui teve $10.000. Eles sempre separam, tá? Despesas em instâncias nacionais. Eles sempre separam em relação a quê? Aqui já teve 67.550 a favor do senhor Damião. Em favor da senhora Irene, $41.850. Eles vão fazendo pelos sofrimentos, $80.000. Mais 50, é tanto valor em relação à casa de repouso. A casa de repouso tinha que pagar $25.000 para ela. E aí foi indo. Que vai aparecendo toda hora, em dólares, essa fixou em dólares. As outras reparações. Os órgãos devem estabelecer parâmetros das unidades de saúde. O Estado deve ordenar o fechamento das unidades psiquiátricas reprovadas pelo Programa Nacional de Hospitais. É tanta coisa. Aqui, a ONG que levou foi a Justiça Global. Aqui poderia ser um advogado também. Pela prestação dos serviços jurídicos, a corte fixou $20.000 em favor do representante legal das famílias. Isso aqui é a título pelos serviços jurídicos. Em relação às despesas que eles tiveram, mais $25.000. Então, são valores que, quanto ao dano imaterial, aí vai. É assim, muito bem colocada, a sentença é muito bem feita. Demora, mas quando sai uma sentença muito bem feita, tá? Mas aí depois ela vai sintetizando, para fulano. Isso aqui são as famílias, irmão, mãe, outro irmão, cada um vai recebendo um valor aqui, ó. E vai bem especificado até o final. Aí fecha ali. Aqui tem alguns pontos resolutivos. Foi unânime esse caso. O Estado deve garantir isso. O Estado deve pagar em dinheiro as indenizações. Deve isso. Isso aqui é sentença. Aí aqui assinam esses juízes. Comunique-se e execute-se. Fechou. Isso aqui são alguns votos que alguns juízes gostam de fazer separado, tá? Fundamentar de forma separada. Mas aqui dá para vocês verem como que é uma sentença internacional. É bem interessante vocês verem, mas vocês viram que é diferente agora, né? Não é mais recomenda, é deve, tem que. Aqui agora a conversa, ela é outra, tá? Bom,
A gente fechou responsabilidade internacional, viu? Amém. Fechamos responsabilidade internacional. Na próxima aula, a gente vai estudar, a gente só vai fazer uma inversão. Lá no AVA, eu vou até repetir o material para a gente fazer. A gente vai estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a gente precisa estudar uns 2 casos interessantes, que envolve a CIJ agora, 2 casos assim de 2 irmãos porque só para dar uma prévia da próxima aula, a gente vai fazer o estudo de caso aqui agora, mas eu quero dar só uma prévia da próxima aula. A gente vai estudar a declaração e nessa aula de Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai estudar alguns problemas que essa declaração, vou apresentar para vocês o que é a declaração, a estrutura da Declaração Universal, mas a gente vai estudar alguns problemas que a Declaração Universal teve pouco depois que ela foi promulgada em 1948. E, principalmente, o descumprimento de alguns países de não darem muito valor para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E existe uma convenção, aí já é lei, uma convenção que se chama Convenção de Viena para Assuntos Consulares. E os países que fazem parte dessa convenção, que ratificaram essa convenção, têm que cumprir o que está na convenção. E essa convenção traz uma regra que ela é a seguinte: toda vez que um estrangeiro comete crime num local, num país ou num estado, em que aquele crime ele é punido com pena de morte, algumas pessoas chamam de pena capital, mas é a pena de morte, obrigatoriamente tem que acontecer uma coisa. O país tem que comunicar o consulado do país de origem dessas pessoas que cometeram crime, porque essas pessoas que cometeram crime, além do direito de defesa, que é normal para todo mundo, eles têm direito, pela Convenção de Viena, a um tipo de assistência que se chama assistência consular. Então, toda vez que um estrangeiro, vamos supor que aqui no Brasil tivesse pena de morte. Vamos supor que aqui no Brasil tivesse pena de morte. Vamos supor que um francês veio aqui no Brasil e praticou um crime punido com, não que ele vá receber a pena de morte, mas existe pena de morte para aquele crime que ele praticou. O Brasil, se tivesse aqui no Brasil pena de morte, o Brasil ele é obrigado a comunicar o consulado da França aqui no Brasil da prisão desse francês ou desses franceses que cometeram esse crime. Para o consulado acompanhar, não é só o direito de defesa, não confundam a presença dos advogados da defesa com a assistência consular, são as duas coisas. Isso só acontece nessas situações. Então, por exemplo, vamos pegar o caso que a gente vai estudar na próxima aula. Vamos supor que lá no Arizona, nos Estados Unidos, aconteceu um crime e um alemão praticou um crime lá no Arizona, punido com pena de morte. Ele matou uma pessoa, enfim, ele está sendo processado e ele pode receber a pena de morte. Pela Convenção de Viena, os Estados Unidos é obrigado a comunicar o consulado da Alemanha sobre a prisão, não é nem ele, é o país onde ele foi preso. É comunicar o consulado para que a Alemanha acompanhe o processo, além da defesa. Ele vai ter o advogado dele, normalmente, que ele vai constituir lá dentro dos Estados Unidos, sem problema. Mas o consulado da Alemanha tem que acompanhar esse processo até o final. A gente chama isso de assistência consular. Isso é obrigatório nas situações em que estrangeiros são presos em países cujo crime praticaram são punidos com pena de morte. Isso é obrigatório. Se o país não faz essa comunicação para o consulado, ele viola a Convenção de Viena. E é só para dar uma prévia, que na próxima aula nós vamos estudar 2 casos estudados no mundo inteiro. Quando tem aula de direitos humanos, quando se estuda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é muito difícil achar um lugar no mundo que não faz a análise desses 2 casos que nós falaremos na próxima aula. Então, eu vou pedir para vocês não faltarem, ou se faltarem, que assistam depois, tá? Essa aula aqui eu já vou aproveitar que eu tô aqui, já vou jogar no AVA para vocês assistirem, para quem não assistiu.
mas principalmente a próxima aula, que a gente vai entrar no campo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e vamos entrar nos 2 casos mais famosos do mundo envolvendo a violação do direito à assistência consular. E vocês vão ver qual que é a relação desses casos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, enfim, feitas essas considerações sobre a responsabilidade internacional do Estado, antes de passar para a análise do último caso aqui, para a gente poder encerrar, alguma dúvida? Dentro de responsabilidade internacional do Estado. Professora, Pode falar. no caso, a senhora falou assim que a vítima, ela não leva nada para a corte, e sim para a comissão, e a comissão leva para a corte. Isso. É porque, assim, a comissão que responde os casos mais comuns, assim, A comissão... ou os casos são passados para a corte? Não. A comissão, Natália, é o órgão que recebe o maior número de casos. Por dia, a comissão recebe um volume imenso de trabalho. Imenso. Então, a comissão tenta resolver internamente, dentro da comissão. Quando saem as recomendações para o país, vamos supor que ela entendeu, não, aqui não é caso de violação de direitos humanos. Não, aqui não é caso de violação de direitos humanos. Não vou nem seguir isso aqui. Não, aqui é caso de violação de direitos humanos. Então, eu vou formalizar uma ação contra você aqui na comissão, país. Tá, aí ela chama o país se defende, tal. No final, ela solta um documento que chama recomendação. Aí ela fala, recomendo ao réu, ao Estado brasileiro, que pode ser qualquer país, tá? Que faz parte do sistema. Aí coloca lá aquele tanto de obrigação, muito parecido com o que a gente viu agora. Você tem 6 meses para cumprir isso aqui, país. Passou 6 meses, o país nem se manifestou. A comissão organiza toda essa documentação, faz uma petição e leva para a secretaria, encaminha para a secretaria da corte e a comissão encaminha esse caso para a corte interamericana. Muitos casos, Natália, são resolvidos na comissão, eles não chegam na corte. Não precisa, igual Maria da Penha. O caso Maria da Penha não chegou na corte porque o Brasil cumpriu a recomendação da comissão. Agora, quando não cumpre, aí a comissão fala, aqui não dá mais, eu vou encaminhar o caso para a corte interamericana. Aí encaminha o caso para a corte. Ah, entendi. Entendeu? Obrigada. Professora, Pode falar. nesse caso do Damião Ximenes Lopes versus Brasil, eu não sei se a senhora falou e eu esqueci de anotar, mas a sentença que a corte deu, ela foi inteiramente cumprida? As indenizações foram pagas, os relatórios? Não, eu acho que o caso Damião deu cumprimento total. O caso Gomes Lund, que não. Eu preciso verificar se ficou faltando. Estava faltando um relatório de clínicas. Eu lembro que indenização pagou. Indenização pagou, a responsabilização foi feita das pessoas, fechou aquela clínica. Imediatamente aquela clínica foi fechada. O que estava faltando, porque eu sempre vou acompanhando anualmente, não foi no mesmo ano que cumpriu, não, levou um tempão. Eu só preciso verificar se eles estão apresentando os relatórios semestrais de regularidade das clínicas para te dar uma resposta mais exata. Mas as indenizações foram pagas e aquela clínica foi fechada. E teve a responsabilidade penal das pessoas que foi reconhecida a responsabilidade penal dessas pessoas. Obrigada, professora. Mais alguma dúvida, gente? Professora, Pode falar. Eu tenho uma. No caso, quando a corte em si dá as sanções, impõe as sanções nos estados que foram réu. No caso das comissões, quando fazem as recomendações e o estado ele não cumpre, ele é executado na corte. Mas aí, no caso, se o estado ele não cumprir essa sentença da própria corte, tem algum tipo de penalização ou só aquele vexame que coloca o nome deles na lista e fala para todo mundo ver que eles não cumpriram? Maria Fernanda, se for, é aquilo que eu falei, a parte mais frustrante dos tribunais internacionais. O sistema internacional ele tem uma falha de coerção muito forte, com exceção da OMC, que é as questões comerciais, não, as multas são terríveis. Mas não tem multa, não tem muita coisa que obrigue. Então, existe uma fragilidade muito grande. O que a gente tem, Maria Fernanda, é que
nas indenizações, é possível, como no Brasil não tem processo de execução, vocês vão estudar a execução de sentença. É possível executar aqui no Brasil para receber as indenizações. Aí executa a União e aí pode bloquear valores na conta da União, mas geralmente a União paga. No máximo que a gente tem é a execução das indenizações, dos valores. Agora, a obrigação de fazer é complicado. Por isso que fica lá, quando entra lá no site da corte, caso em aberto, aí você vai ver sempre uma obrigação de fazer. Entendi, obrigada. Nada? Alguma dúvida? Não? Vamos só fazer uma leitura de um caso aqui. Vocês têm aula daqui a pouco, eu tô aqui até agora, né? Alguém aceita suco verde? É tão gostoso, eu adoro suco verde, vocês têm que ver. Eu amo tomar isso aqui. Quem tem problema com anemia deve entender, né? O que eu tô falando. Esse caso aqui, gente, esse caso foi um dos últimos casos que o Brasil agora, recentemente, um dos últimos casos que o Brasil foi condenado na corte. Por isso que ele estava caindo em todas as provas do exame de ordem, prova de concurso público, ele estava caindo demais, porque foi um dos últimos casos que o Brasil foi condenado, mais recentemente, aqui tem pouquíssimos, uns 2 anos, esse negócio estava rodando lá na corte interamericana, no caso antigo, tá? Um caso de escravidão. O caso da Fazenda Brasil Verde é um caso de escravidão. É um problema que trata de escravidão. Lá na Fazenda Brasil Verde, aqui ó, tem o caso para vocês, vamos ler. Essa fazenda, ela existe, tá? Então, quando vocês quiserem estudar o caso da Fazenda Brasil Verde, só colocar caso da Fazenda Brasil Verde, vocês vão pegar tudo lá, inclusive a sentença mais recente contra o Brasil na corte, porque na comissão não cumpriu. O caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde trata de trabalho escravo e tráfico de pessoas, pessoas que estavam sendo levadas para trabalhar na fazenda, sem comer, tipo assim, com uma jornada de 15 horas de trabalho por dia, 15, 16 horas, sem dormir direito, sem comer, sem lugar para dormir. Era um horror isso aqui. O caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde trata de trabalho escravo e tráfico de pessoas para fins de exploração forçada, porque o tráfico de pessoas, a gente vai estudar, tem 3 objetivos. Tráfico de pessoas para trabalho escravo. Quando a gente fala em tráfico de pessoas, é para 3 finalidades. Existem 3 tipos de tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas para trabalho escravo, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e tráfico de pessoas para venda de órgãos. Esse problema da venda de órgãos é gravíssimo aqui no Brasil. A gente acha que não, mas vocês não têm noção do problema de venda de órgãos aqui no Brasil. Em 1988, houve uma denúncia da prática de trabalho escravo na Fazenda Brasil Verde e o desaparecimento de 2 adolescentes que eles tentaram fugir. Esses 2 adolescentes, denúncia seguida por mais 11 outras denúncias em anos subsequentes, os quais suscitaram um total de 6 fiscalizações nesses anos aqui e ocasionaram um resgate, a partir da fiscalização, de 340 trabalhadores ao longo de 14 anos. Centenas de trabalhadores, a grande maioria deles analfabetos, durante pelo menos 16 anos, foram aliciados em seus locais de residência, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, aquelas pessoas em situação de extrema pobreza. E com base em promessas enganosas de salários fixos, levados para a Fazenda Brasil Verde, no sul do Pará, uma viagem de mais de 700 quilômetros, contraindo dívidas desde seu primeiro deslocamento. Sempre é o problema do tráfico de pessoas. Eles retêm os documentos e falam, a gente te trouxe para cá, a gente só vai devolver quando você trabalhar para nós e pagar a dívida de vocês. É uma dívida que a pessoa já nasce com ela. Tiveram seus documentos retidos, muito típico do tráfico de pessoas. Quando mulheres são traficadas para outros países, a primeira coisa é pegar os passaportes. Aqueles que sabiam assinar foram obrigados a deixar suas assinaturas em papéis em branco, foram submetidos a condições insalubres, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, vigiado por capatazes agressivos e armados, só receberam seus salários quando reiteradas, nunca recebia nada. Ficava lá o dia inteirinho trabalhando, 15, 16 horas, dormia 3, 4 horas por noite, nunca receberam nada. Tá. Foi lá e pegou, a fiscalização foi lá e pegou. Teve processo interno para responsabilizar, é tudo arquivado. Ninguém foi responsabilizado, nada. Nada aconteceu durante anos.
Aí houve uma omissão interna na investigação. Então, agora vamos analisar na condição de pessoas dos direitos humanos. Nós somos profissionais dos direitos humanos. Caso haja omissão interna nessa investigação, o que houve? E a apuração dos fatos. As vítimas podem ajuizar uma ação internacional na Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação de direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos? Não, professora, não poderá, porque aí está escrito corte. O certo seria ajuizar uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quem falou? Eu, Vitor. Oi, Vitor. Quem concorda com o Vitor? Quem não concorda com o Vitor? Eu concordo com o Vitor. Vitor foi no ponto. Gente, olha aquilo. Um caso extremamente bem descrito. Isso aqui não é questão minha, não. É questão de prova mesmo que eu peguei para vocês, tá? Um caso extremamente bem descrito. Uma pergunta extremamente bem feita. Mas com uma única palavra que a resposta seria não. Porque tudo leva eu quero levar o caso para o sistema interamericano. Mas tem uma palavrinha lá que era o não. E é exatamente a palavra corte. Naquele caso, se aqui tivesse escrito comissão, perfeito. Foi o que aconteceu, foi para a comissão. O problema é que está a corte. E vítimas não vão para a corte, vítimas vão para a Comissão Interamericana. Se não funcionar com as recomendações, a comissão encaminha para a Corte Interamericana. Tá? Perfeito. Já deu para perceber que vocês pegaram mesmo a ideia da responsabilidade internacional do Estado. A gente já pode passar para uma análise da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já. Então, alguma dúvida? Professora? Pode falar, Vanessa. Nesse caso, como envolve, vamos dizer assim, a parte de direitos trabalhistas, né, violação, ele seria remetido também para a OIT? Poderia também. Se fosse o caso? Pode. Geralmente, Vanessa, existe uma comunicação entre os órgãos internacionais. A comissão pode encaminhar um documento para a OIT, falar, OIT, olha o que está acontecendo aqui. Aconteceu isso no caso da Damião Ximenes. A Comissão Interamericana encaminhou um documento para a Organização Mundial de Saúde, para alertar sobre alguns problemas envolvendo clínicas de tratamento psiquiátrico no Brasil, que poderia estar também acontecendo em alguns locais do mundo, principalmente países que estão em situação mais vulnerável. Então, existe uma comunicação internacional muito forte, tá? Entendi. É porque, assim, eu trabalho no antigo Ministério do Trabalho, né, hoje Ministério da Economia, e a gente observa que essa questão do trabalho análogo a escravo é uma coisa muito recorrente. As pessoas não imaginam a quantidade de fiscalizações que a gente faz lá. E aí, assim, uma coisa que eu observo muito é que, por exemplo, há uma omissão do Brasil no sentido de, por exemplo, contratar mais auditores fiscais, investir mais na parte de fiscalização. O problema de fiscalização é complicado. Exatamente. E aí eu não, assim, é bom ver isso na parte dos direitos humanos, porque eu não sabia até então como é que isso é repassado para a OIT também, sabe? Como uma omissão do país, no caso do Estado brasileiro, nessa questão de estar incentivando mais a parte de fiscalização para justamente pegar esse trabalho escravo, sabe? É muito grave. A questão é, vai para a OIT? Vai. A OIT, ela faz recomendações, solicita informações do governo brasileiro, mas a OIT não é um tribunal. Então, por isso que é interessante que, paralelamente a ir para uma OIT ou para algum organismo internacional específico daquele direito humano, que é o trabalho, é um direito humano, né? As condições de trabalho também são direitos humanos, mas que vá para tribunais que têm poder de decidir. Então, pode ter responsabilidades paralelas. Enquanto a OIT toma as suas providências internas, é interessante que esteja num tribunal para o país ser condenado.
É possível isso, entendeu? Então, Entendi. onde mais você pegar e levar o caso, vai ser melhor ainda, né? Certinho, professor. Gente, alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Perfeito, então. Já são 10 horas, vocês já têm aula. Já deve ter link aí. Agora o Daniel me liga aqui. Você tá de brincadeira com a minha cara. A sua aula tem 50 minutos. A nossa aula tem 50 minutos, vocês sabem, né? Tem 1h30. Eu não sei como que isso não aconteceu ainda. Mas, enfim, o professor Daniel jamais falaria assim. Quem conhece o Daniel sabe que talvez ele fale assim, Mariane, por favor, não se delongue mais que 50 minutos. Gente, brincadeiras à parte. Muito obrigada, tá? Eu prometo, se eu estiver me delongando muito nas aulas, me avise, a gente faz de períodos menores aí, porque eu gosto de falar demais e eu acho muito rápido. Mas espero que vocês estejam compreendendo aí as nossas aulas de direitos humanos. Não vamos perder a próxima aula, que é Declaração Universal. Não percam, a próxima aula é Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente vai estudar esses problemas das relações consulares. Então, não faltem. E eu já vou inserir aqui, pela manhã, o link aqui na aula síncrona de hoje, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, tá? Boa semana, bom feriado. Se cuidem, não fica aglomerando. Tchau, professora. Obrigado pela aula. Obrigada, Vitor. Tchau, gente. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.